Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui para fazer mais um vídeo hoje sobre as testemunhas de Jeová. Bom, hoje eu quero fazer um vídeo rápido, simples, mas é um desafio honesto. Eu não gostaria de ofensas. Se você é testemunha de Jeová, é uma pessoa que pensa e consegue fazer contas, eu gostaria que você raciocinasse no meu vídeo. Se você tem dificuldade com contas, então nem fala, não xinga, porque aí eu vou saber que você tem problema com matemática, né? Bom, eu quero começar aqui para você, da minha biblioteca pessoal. Você ainda não conhece o livro Está Próximo o Reino. Esse livro foi publicado em português em 1953, né? Aproximadamente, se eu não me falha a memória, em 1944 em inglês, em 1953 em português. Bom, olha só que interessante. Eu vou pegar aqui na página 195. Aqui tem um detalhe que é um ensino que ele vai passando de geração em geração. Depois eu vou trazer uma publicação mais nova e qualquer testemunha de Jeová poderá confirmar isso nas publicações atuais, recentes, né? Olha só, página 195, debaixo do capítulo A Volta de um Restante, está escrito: segundo as crônicas mais exatas. Presta atenção. Segundo as crônicas mais exatas. Dario, o Medo, e Ciro, o Persa, seu sobrinho, tomaram juntamente a capital do Império Babilônico em 539 a.C. A Torre de Vigia admite nesse livro que em 539 a.C., a Babilônia foi tomada pelo Império Medo-Persa. Depois da breve regência de Dario, subiu ao poder Ciro, em 537, antes da Era Comum. Esse ano marcou o fim da desolação dos 70 anos de Jerusalém, e naquele mesmo ano moveu Jeová o coração de Ciro para soltar os cativos. Bom, vamos tratar então de Bíblia. Bíblia pela Bíblia. Vamos para Daniel. Aliás, Jeremias. O profeta Jeremias havia feito uma profecia aqui no capítulo 25, onde ele diz assim, ó: toda esta terra, Jeremias 25:11, toda esta terra virá a ser um deserto, um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Presta atenção, Bíblia pela Bíblia. E acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia. E esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Bom, vamos lá, por isso que eu falei que é necessário fazer umas continhas básicas. Primeiro, Jeremias profetiza que as nações, não só Jerusalém, não só a terra de Judá, servirão ao rei de Babilônia por 70 anos. Portanto, nós temos aí um período de servidão das nações, juntamente com Judá, de 70 anos. Agora, o ponto interessante aqui, quando a gente consulta, é que ele dá uma data. Ele dá uma data. Ele diz assim, ó, no fim de 70 anos, visitarei o rei de Babilônia. Bom, a data foi dada por Jeremias. No fim de 70 anos, visitarei o rei de Babilônia. Aí quando a gente pega agora, Jeremias escreveu para os cativos, dando a data em que aconteceria a visita de Deus, a visita de Jeová
para o rei de Babilônia. A torre de vigia admite aqui que Babilônia caiu em 539. Ela admite aqui, ó. Em 539 a Babilônia caiu. Vamos dar uma olhadinha na Bíblia ainda. Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. Aí você vai ter aqui agora os versículos de... Vamos pegar do 29 em diante, depois da escrita do Mene, Tekel e Parsim. Está escrito assim, ó. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e lhe pusessem numa cadeia, uma cadeia de ouro ao pescoço, e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela noite, foi morto Belsazar, o rei dos caldeus. Dario, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Espera aí. Naquela noite foi morto Belsazar. Vamos para Daniel de novo? Para Jeremias. Ao se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia e esta nação, diz o Senhor, quando se cumprirem os 70 anos. Bom, olha só que interessante. Quando foi que os 70 anos se cumpriram, de acordo com o profeta Daniel? Naquela noite, quando Belsazar foi morto e Dario Medo ocupou o seu reino. A torre de vigia admite que isso aconteceu em 539. 539. Bom, vamos fazer mais uma conta rápida. Eu estou lendo a Bíblia e considerando que o livro está próximo ao reino da torre de vigia, que não precisa nem tão lá longe. Qualquer livro mais novo admite a queda de Babilônia em 539, porque isso está nos anais da história. Se Babilônia caiu em 539, conforme prometido pelo profeta Jeremias e ratificado pelo profeta Daniel, teoricamente, o fim dos 70 anos é só você contar em ordem descendente para trás. Você vai chegar no ano 607, como as testemunhas de Jeová querem dizer. Portanto, a data de 607, a qual se faz a conta para os 2520 anos do governo de Deus, conforme está aqui no livro, poderá viver para sempre. Você tem aqui a data 607, você pode ver aí mais perto, né? 607 aí, ó. Tá vendo aqui? 607. Ele diz que o reino de Deus começou a ser entronizado aí em 14, porque passaram-se 2520 anos desde que a Jerusalém caiu às mãos da Babilônia. Bom, a gente começa enxergando aqui que Jerusalém passa a ser vassala da Babilônia, na realidade, a partir de 609. Não é em 607. Então, por aí, a data de 1914 já cai, já vai por água abaixo. Um outro ponto muito importante é o seguinte: Babilônia subjugou a Síria. Babilônia subjugou a Síria. A história nos ensina que a Síria, ela caiu às mãos da Babilônia em 609. Olha só que interessante. A Enciclopédia Britânica. Então, depois da queda de Nínive em 612, a queda de Harã em 610, a tentativa de reconquistá-la, mais tarde, em 609, a Síria deixou de existir. São vários documentos que mostram que a Síria dá lugar para a Babilônia. A Babilônia começa um período de supremacia naquela região em 609. E conforme disse Jeremias, essas nações servirão o rei da Babilônia por 70 anos. Portanto, a partir de 609, o período de início da supremacia babilônia, nós temos aí um período de 70 anos sendo contado. Por quê? O cativeiro passa a ser contado a partir do momento que Babilônia começa a subjugar as nações. Bom, aí nós vamos entrar ainda para a história, nós vamos perceber que assim que a Babilônia ela começa a subjugar as nações, Babilônia promove pelo menos 3 deportações antes de queimar o templo em 587. Portanto,
o desafio que eu faço para qualquer testemunha de Jeová é conciliar a data de 1914 como início do reinado de Jesus com a data da história secular. Eu já dei uma pista, você pode agora procurar. Agora eu vou dar uma dica. Se você pegar todas as publicações da Torre de Vigia, todas elas apontam para 607. A Bíblia aponta diferente. A Bíblia nos diz em Jeremias que quando se cumprirem os 70 anos, eu visitarei o rei de Babilônia. A Bíblia aponta em Daniel que o rei de Babilônia foi visitado e a história secular, inclusive apoiado pela própria Torre de Vigia, foi em 539. Se foi em 539, como é que os 2.520 anos dariam em 1914? Com certeza não será essa data. Temos aí uma diferença de pelo menos 2 anos, o que não sustenta, né, aquela velha ilustração que também ela é praxe, né, da Torre de Vigia, de que Jesus foi entronizado nos céus em outubro de 1914, né? Tá aí, ó, ilustração antiga, mas que ainda é atual para a organização das Testemunhas de Jeová. Jesus entronizado nos céus em outubro de 1914. Bom, aqui também tem mais um erro, né? Um erro grave. As Testemunhas de Jeová dizem que quando Jesus foi entronizado nos céus, a guerra ela desencadeou na Terra. Bom, mentira. A Primeira Guerra Mundial ela começa bem antes do mês de outubro de 1914. É um pouquinho de história, né? É um pouquinho de história. Não tem nada de apostasia. O que tem são verdades históricas e bíblicas para você. Eu desafio qualquer testemunha de Jeová que sabe fazer conta, a fazer as contas, parar, pensar e depois falar comigo. Vou dizer uma coisa, nem Raymond France, membro do corpo governante, resistiu a este exame. Eu espero que você seja tão inteligente quanto ele e se renda a Cristo. Eu sou vocês.